Muito boa tarde. Vamos dar início do lançamento do livro Hábitos Alimentares dos Portugueses, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, no âmbito da coleção de ensaios da Fundação. Um livro da socióloga Mónica Torninger, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É aqui lançado numa conversa, porque é uma conversa que vamos também aproveitar e que será retransmitida no programa da Capa à Contracapa da Renascença, que todas as semanas, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, aborda os principais temas da atualidade, todos os sábados de manhã, e depois, através do podcast, nos telemóveis ou nos computadores, podem sempre ouvir um programa que já tem um conjunto apreciável de edições e que desta vez é gravado aqui, estamos a gravar neste momento, para abordarmos este livro, Os Hábitos Alimentares dos Portugueses. É também uma sessão que está a ser seguida online no Facebook e no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Permitirá também ouvir de novo e ver de novo esta sessão. Convidámos também para estar nesta conversa o nutricionista Pedro Graça, diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação da Universidade do Porto, e que dirigiu também o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde. E, portanto, vamos aqui juntar rádio, alimentos, rotinas, a nossa saúde e, se calhar, também a nossa carteira. E eu começo exatamente por aqui, Mónica e Pedro. Obrigado, bem-vindos, vamos à nossa conversa. Mónica, na altura de comprar, que é um momento essencial para definirmos os hábitos alimentares, começa tudo provavelmente na compra de alimentos, a carteira é um fator assim tão importante? A carteira de quem vai fazer a compra? Pois, isso é uma questão interessante. Claro que é importante, claro que o preço dos produtos, as pessoas olham para os preços das coisas, mas há também alguns grupos sociais que têm algum alívio económico e que têm a possibilidade de olhar para outro tipo de critérios na escolha alimentar. Critérios de qualidade e que são variados, portanto, desde as questões mais, aqui um palavrão, organoléticas, ou seja, do cheiro, dos sabores dos produtos, da aparência das coisas, se está fresco, se não está fresco, até a critérios que têm a ver com as questões éticas e as questões de preocupação ambiental e preocupação com o bem-estar animal e com a preocupação com a saúde, evidentemente, e com todos os fatores, o que é que compõe aquele alimento, portanto, a parte nutricional e a parte também se tem produtos que podem causar alergias, portanto, há uma preocupação também com isso. Agora, há grupos sociais que estão mais atentos a estas coisas e que mais preocupados com estas questões e que conseguem ter um poder de compra para lá chegar, e há outros grupos sociais que não têm esse poder de compra, também se preocupam. Nós vimos no nosso estudo que fizemos no ICS sobre pobreza alimentar, uma parte significativa das pessoas preocupada com a sua alimentação, apesar de não conseguir garantir uma alimentação adequada, mas as preocupações lá estavam lá. Mas sim, a questão do preço continua a ser um critério fundamental. Mas quem tem mais poder de compra, compra melhor? Pois, o que é que sabemos sobre isso? Existem estudos sobre isso? Sim, evidentemente que há vários estudos feitos, não só pelos nutricionistas, mas também por alguns da sociologia, dentro da sociologia, da sociologia ambiental e da sociologia da alimentação, que têm vindo a apontar que há de facto estas pessoas com grupos sociais com uma capacidade económica mais elevada acabam por ter acesso, por exemplo, a compras de produtos biológicos, por exemplo, da agricultura biológica. Claro que a agricultura biológica, ela em si também é variada e a própria interpretação que as pessoas fazem do que é que são produtos biológicos também é diferenciada. Nós vimos no nosso inquérito que fizemos em 2018, o inquérito à sustentabilidade, o segundo grande inquérito à sustentabilidade, fizemos no ICS, e que teve o apoio da Missão Continente. Nós vimos, de facto, as pessoas terem uma percepção diferenciada do que é que são produtos biológicos. Por um lado, uma parte, quase metade, uma parte, cerca de 40 e tal % das pessoas dizia que a agricultura biológica era aquela que estava certificada, e depois uma outra parte, que era a agricultura
da sua horta, portanto, os produtos, digamos assim, caseiros, familiares que têm na sua horta. E que a percepção, digamos, os produtos era de qualidade elevada. Portanto, mesmo aquela que achavam que havia uma percepção que não tinham químicos artificiais, então não era agricultura biológica certificada, tinham a percepção que era, de facto, uma alimentação de qualidade. Mas sim, há essa... Eu comecei por aqui porque o livro, depois que vão todos consultar e comprar, espero eu, e espero a autora, e espero a Fundação Francisco Manuel dos Santos, tem um dos capítulos exatamente sobre esta questão da aquisição. Depois um livro que segue por outras vias, que vamos à frente, a apropriação, ou seja, a forma como é cozinhado, a própria questão do gosto, e outras que vamos abordar aqui também nesta conversa. Pedro Graça, entra então aqui na conversa sobre a forma como os portugueses compram alimentos. O contexto económico é decisivo e nós aproximamos-nos de uma crise económica provavelmente pronunciada. Tivemos a experiência também nos últimos anos do impacto económico sobre as famílias. Temos já algo que nos possa dizer a forma ou os desafios da aquisição de alimentos, da forma como pode condicionar os nossos hábitos alimentares? Sim, antes de mais também cumprimentar a Mónica, dar os parabéns pelo livro. Acho que precisamos de livros que façam reflexões sobre a alimentação e que não tenham só números e estatísticas, que é o que às vezes acontece, e precisamos também de refletir sobre estas questões. E nesta altura, eu creio que há pouco estávamos a falar sobre se as questões económicas eram determinantes, se as pessoas de diferentes estratos económicos compravam de forma diferente. Aquilo que nós sabemos é que, e quem gera ou faz a gestão da economia doméstica lá em casa, percebe que a maior parte dos custos que nós temos em casa são relativamente fixos. Ou seja, os custos do arrendamento de uma casa, de comprar um carro, telefones, etc., têm um preço que não varia de mês após mês e sobre o qual nós não podemos fazer nada, em muitos casos. Preços de colégios, de crianças, etc. Mas quando chega à alimentação, há uma relativa elasticidade na capacidade que o consumidor tem, quando vai ao supermercado, ao mercado, pensar que com o dinheiro que tem no bolso, pode, modificando aquilo que compra, fazer alguma economia. E, portanto, as contas à volta da alimentação e a tentativa de se poupar quando se compram é talvez dos gestos de cálculos económicos que nós mais fazemos ao longo do dia. Isso, por um lado, portanto, significa que sim, e as pessoas são muito afetadas em função. A segunda pergunta que há pouco estava a fazer, e que é difícil de responder, que é se a pessoa que tem menor capacidade económica compra pior e se a pessoa que tem maior capacidade económica compra melhor. A questão aqui não é apenas do dinheiro, é o que é que eu faço a tudo que gravita à volta da alimentação, que não é só comprar o alimento. Eu posso comprar um alimento relativamente barato, mas depois posso não ter tempo. Eu vou dar um exemplo, que acho que é mais fácil para as pessoas perceberem. O grão. O grão é um alimento muito barato, relativamente barato face a outras fontes de proteína, inclusive. É um alimento que eu considero saboroso, versátil. E, portanto, eu diria que as pessoas que têm pouco dinheiro poderiam comprar bastante grão e bastante feijão. O que nós sabemos é que compra-se muito pouco grão e muito pouco feijão em Portugal. E consome-se muito pouco. Porquê? Porque quem o faz, em primeiro lugar, precisa de o preparar. E essa preparação obriga tempo, obriga treino, obriga que as pessoas em casa gostem e apreciem. Obriga a uma série de coisas que muitas vezes têm menos poder económico, não têm capacidade de ter tempo a treinar, para impor as suas escolhas aos outros e por aí adiante. E já está a entrar na questão das rotinas e como isso condiciona, não é? Sim, e associado a isto está tudo aquilo que comprar o alimento não é só ir ao supermercado e comprá-lo. Tem tudo a ver com um conjunto de regras que eu, se chegar a casa e disser assim, o dinheiro é meu, o gosto é meu, eu sei cozinhar, hoje temos grão e acabou. E provavelmente uma pessoa de muito pouco poder económico que chega à casa tem uma série de hierarquias que tem que ultrapassar até dizer hoje não se come carne, hoje come-se grão. Pois, mas aqui a questão do acesso, por exemplo, à carne ou peixe, digamos assim, não há a questão económica, financeira não é essencial, Mónica? Ou o acesso democratizou-se que essa questão foi esbatida? Não, que evidentemente, quer dizer, tem havido um
consumo excessivo de carne. Aliás, os próprios nutricionistas e as pessoas, os profissionais de saúde têm vindo a acompanhar essa questão e a dizer que há consumo excessivo de carne. E também houve uma democratização do acesso à carne e determinados tipos de carne. Portanto, o frango, a determinada altura, o porco, de facto, foi muito massificado, agora ultrapassado pelas aves, pela carne de aves, nomeadamente o frango, e é um produto que tem um valor baixo, quer dizer, relativamente baixo. Não é? Claro que há diferenciação de produto, nos supermercados nós vimos determinados tipos de frango, uns mais baratos, outros mais caros, o frango do campo, o frango biológico, enfim, há aqui também há alguma fragmentação no mercado. Mas sim, claro que as pessoas têm um acesso maior e mais facilitado à carne, e era algo que antigamente era mais complicado ter esse acesso, e portanto houve também aqui uma vontade e um desejo de apropriação de algo que só as classes mais altas é que tinham um acesso mais facilitado. Já agora, houve aqui aquilo que se chama, é um palavrão em inglês, mas é o trickle down, portanto um efeito de produtos, alimentos que são de distinção e que têm alguma distinção social e que simbolicamente são importantes para mostrarmos, não é? Porque nós, quando consumimos, mostramos o que somos, não é? Aquela história de comemos e mostramos o que somos, e houve um desejo de uma população com menos poder económico também aceder a estes símbolos, não é? De distinção social. E a carne era um desses símbolos de distinção social. Mas há uma distinção etária no consumo da procura da carne, ou não? Ou seja, os mais jovens continuam a procurar a carne como os mais velhos? E já agora, homem e mulher, também há apetências diferentes na compra? Bom, no grande inquérito, no segundo grande inquérito à sustentabilidade que nós fizemos, nós notamos que os grupos que são mais escolarizados e que são mais jovens tendem a comprar, por exemplo, ou tendem a ter uma preferência por uma redução, não é? Fazem uma redução do consumo de carne porque acham que estão a consumir excessivamente e acham que também tem impactos no ambiente e que devem considerar a questão da produção em termos de gastos de água, em termos da poluição que faz e da poluição que traz determinada produção excessiva de carne. E também todas as questões éticas e de bem-estar animal. Portanto, há esse tipo de grupos, as mulheres mais jovens, mais escolarizados, que se preocupam com isso. Os homens tendem ainda a ter uma preferência grande pelo consumo de carne. Isso é uma coisa que já, quer dizer, há esta associação da masculinidade e da carne, não é? Há uma associação muito forte. Sim. E pronto, por vários motivos. Mas, que os estudos mas, comprovam. Os estudos comprovam de facto uma articulação forte dos homens, do gosto da carne e da associação aos homens. Sim. Pedro, como é que vê esta questão do consumo de carne? Porque, de facto, com a mudança geracional, a preocupação, o contexto socioambiental, agora tínhamos aqui sociólogos, bastantes sociólogos, e eu tenho medo de usar este tipo de expressões na presença de determinadas autoridades, mas o contexto, até da questão da crise ambiental, e que leva a estas preocupações por parte de um novo comprador, poderão a prazo, se calhar de uma forma lenta, gradual, mas lenta, mudar os hábitos, desde logo de aquisição, para depois chegarmos aos hábitos de consumo. Eu estava à espera de uma mudança mais rápida e as mudanças em torno do consumo. Hoje, provavelmente no mundo inteiro, compra-se mais carne hoje do que se comprava há 5 anos atrás. Porque, por um lado, há uma pequeníssima diminuição de alguns países europeus, norte da Europa, etc., mas, entretanto, está-se a aumentar muito o consumo noutros países que nunca tiveram acesso precisamente à carne. E, já agora, duas questões, uma quase anedótica, mas que ajudam a explicar alguma coisa. Quando se fizeram os primeiros inquéritos alimentares no Mediterrâneo, na década de 50, 60 do século passado, e principalmente nos anos 40, na zona de Creta, uma zona muito devastada pela guerra, e os epidemiologistas norte-americanos andavam à procura do que era a dieta mediterrânica. Quando perguntavam àquelas pessoas que moravam em Creta e ali no Mediterrâneo o que é que elas queriam essencialmente ter um automóvel, ter carne e ter manteiga. Portanto, de facto,
o ter carne era uma coisa que era procurada. Hoje sabemos, como a Mónica disse, comemos carne a mais, sabemos que consumos exagerados de carne promovem a doença, e portanto há hoje uma evidência científica forte, nomeadamente a carne processada, que nos indica que o consumo excessivo de carne pode ser mau à saúde. Mas eu também gostava de apontar, e agora como nutricionista, outro lado um pouco oposto a este, que é o homem omnívoro, come carne, provavelmente a nossa população ocidental, há muitos séculos, e come carne por uma razão que é interessante do ponto de vista nutricional. É que uma pequeníssima quantidade de carne tem um valor nutricional completamente espetacular. A carne e o leite. Aliás, sobre o leite há uma história também muito interessante, que há muitos milhares de anos houve uma pequena mutação, ou seja, uma pequena alteração da nossa composição depois do nosso corpo, que nos permitiu começar a digerir o leite, que antes não era possível. E as pessoas que digeriam o leite, num espaço muito curto, começaram a replicar-se a uma grande velocidade, e é a razão pela qual hoje, no mundo ocidental, quase todos conseguimos beber leite. Isso significa que houve um ganho para a saúde tão grande que o leite trouxe, que são de facto produtos muito interessantes do ponto de vista nutricional. Mas ouve-se falar de alguma rejeição ao leite hoje em dia? Sim, ouve-se falar de alguma rejeição ao leite por vários motivos, até por uma razão que é, essa rejeição tem muito a ver com o aumento da idade, aumenta essa incapacidade de digerir determinadas partes do leite, mas essa incapacidade de gestão do leite tem muito a ver com a idade, tem a ver com uma coisa, tem a ver como nós há 50 anos atrás a nossa média de idades não tinha nada a ver com a média de idades de hoje, e é natural que uma população muito mais envelhecida hoje do que tínhamos há décadas, também tínhamos uma série de doenças e uma série de intolerâncias que não tínhamos no passado. Agora, só para dizer isto, nós temos, por um lado, preocupações ambientais hoje que têm a ver com os gastos fortes de água, nomeadamente, e de energia, para produzir 1 kg de leite ou 1 kg de carne, principalmente a carne de bovino, não estão todas iguais. Mas depois temos, do outro lado, um produto muito interessante do ponto de vista nutricional, que nós também não queríamos, pelo menos eu, enquanto nutricionista, e não enquanto defensor ambiental, gostava muito que as pessoas pudessem continuar a comer de forma parcimoniosa e introduzir na sua alimentação de forma em pequenas quantidades. Não é? Ainda em relação aos consumos, Mónica, em relação à importância da mulher em todo o processo, há uma análise que era interessante trazer, num duplo sentido, não só na questão da aquisição, mas agora entrando já na cozinha, que os homens têm entrado um pouco mais na cozinha, não é? Até por razões... Também a cozinha está a mudar dentro da casa, não é? Tem funções que não tinha, isso parece evidente, não é, Mónica? Sim, aliás, eu lembro, quando estava a escrever a introdução do livro, falava um bocadinho disso, como de facto a própria arquitetura do interior e a forma como se organiza a casa tem vindo também a evoluir, e agora há, de facto, a sala de estar e a cozinha são dois espaços praticamente o mesmo, não é? Portanto, em que há uma apropriação daquele espaço como um espaço de prazer, de entretenimento, de conversa, o espaço da cozinha, não é? E nesse sentido, agora, em termos de apropriação das práticas de cozinha, continua a ter a mulher um papel bastante preponderante, mesmo hoje em dia, e tem havido também alguma tendência de casais, e aqui casais mais jovens, mais escolarizados, mais uma vez, e o membro masculino ter alguma curiosidade para entrar na cozinha e para também cozinhar. Mas não é, quer dizer, vê-se alguns sinais, mas não é massificado. Muito residual? É residual, e é um tipo de cozinha, quando o homem entra, ou é para fazer o barbecue, ou é para fazer pequenos petiscos, os caracóis, pratos, os mariscos. Não é a cozinha do dia-a-dia, não é? Não é cozinha. Agora, não quer dizer que, depois, por outro lado, há outra tendência interessante, e isso, nós fizemos um estudo também lá no ICS, no Instituto de Ciências Sociais, sobre
que outro tipo de profissões ou que outro tipo de formas de emprego, não é? Que vêm de hobbies que os jovens têm, por exemplo, desde os DJs até a questão da moda, a questão do futebol e a questão dos cozinheiros da cozinha, e aí notava-se de facto uma camada de pessoas mais jovens, nos seus 15, 16, 17, 18 anos, a olhar para a cozinha e para a profissão de cozinheiro como algo que pode ser uma carreira a apostar. Isso tem um e impacto. nota-se depois nas escolas de hotelaria um interesse por este tipo de profissão, como uma forma até de procurar outro tipo de ensino, que não é um ensino mais formal, mais oficial no sentido do ensino superior, mas olhar para a cozinha como uma carreira com perspectivas. Mas isso é um tipo diferente de cozinha, da cozinha que se faz no dia-a-dia, não é? Portanto, é outro panorama. Pedro Graça, a entrada dos homens na cozinha, de alguma maneira, e este lado também interessante que tem a ver com este marketing dos novos chefes, dos cozinheiros, cada vez mais jovens, uma forte comunicação sobre comida, digamos assim, que impacto tem sobre os hábitos alimentares dos portugueses, na sua perspectiva? Esta questão da cozinha e do homem na cozinha é muito interessante. Aliás, é uma área muito, não digo inovadora, mas é muito interessante no livro, aparecer com uma força tão grande, e eu gostei muito de ler essa parte, que é muito pouco visível nos livros que se escrevem sobre alimentação. E respondendo à pergunta, ainda bem que ela foi colocada aqui, que ela é posta aqui, porque quem vê doentes muitas vezes e quem faz muita prática clínica percebe, e não é bem o meu caso, mas percebe que aquilo que é vendido num supermercado, em muitos casos, tem uma boa qualidade nutricional até o momento em que chega à pessoa que vai confeccionar. E no caso português, eu diria que é um drama por uma razão. Primeiro, porque o mau cozinheiro, geralmente, ou uma pessoa que tem acesso a produtos de má qualidade, às vezes por incapacidade económica, inclusive, a prática milenar de mascarar a má qualidade nutricional do produto ou a incompetência do cozinheiro é geralmente deitar-lhe produtos que depois vão, esses sim, agravar muito a nossa saúde. O exemplo mais... dois exemplos, o açúcar e o sal, só para não irmos mais longe, são dois exemplos como é que geralmente, para enganar a incapacidade do cozinheiro ou então para agradar o conviva, se adiciona açúcar e, em muitos casos, sal em excesso, que é uma prática, talvez, uma das práticas que mais afeta a saúde dos portugueses, com uma percentagem de hipertensão em Portugal e de acidente vascular cerebral que fazem de nós, os países da Europa, top nesta área. Não é? Mas a moda dos chefes não traz mais literacia sobre a alimentação? Talvez possa ajudar, mas há aqui uma questão que no livro é bem falado, que é assim: a literacia alimentar e, de alguma forma, culinária é uma literacia que é do treino do dia-a-dia e é muito da observação também, e que se transmitia e transmite-se muitas vezes por estar perto de alguém, ver fazer e ver provar. Isto é um processo lento, é um processo que geralmente é passado, ou era passado, de mães para filhas, ou de mães para filhos, mas essencialmente mães para filhas, e essa tradição culinária que existia e que implicava, primeiro, as filhas viverem perto das mães. Isso. Depois as filhas terem paciência para aturar as mães e vice-versa. E depois ter tempo. São coisas que desapareceram quase totalmente, e em particular quando a mulher e bem entrou no mundo do trabalho e começou a viver a 5 ou 6 km do centro do local onde trabalham, desapareceu essa incapacidade. Eu acho que as pessoas redimem um bocadinho olhando para a televisão e vendo o chefe e achando que vão fazer aquilo muito rapidamente. Mas eu creio que é um bocado uma cultura do efêmero e que talvez não se traduza tão, de facto, tanto. Isto é quase como alguém ler resumos de livros na internet e achar que lê livros, não é? E hoje nós lemos resumos na internet e achamos que lemos livros e que sabemos as coisas todas. E eu acho que pode acontecer um bocadinho com a comida que se faz em casa. Pois é, isto fala-se de facto no livro, a questão das tradições essenciais na família, e que também tronca na questão do tempo, porque que já foi abordado, porque é completamente diferente uma rotina de rapidez de um conjunto de alimentos cuja confecção requerem uma preparação, às vezes de várias horas ou até de um dia para o outro, e a rapidez leva também a opções de outro género, não, Mónica? Sim, ainda agora estava a falar na rapidez, estava a lembrar também dos aceleradores
de tarefas em casa, como por exemplo todas as tecnologias que vieram ocupar o espaço, os robôs de cozinha, pronto, pode ser Bimbi, pode ser outra marca qualquer, mas que depois também traz uma falsa, engraçado, porque nós em sociologia, digamos assim, nós chamamos uma coisa que é os efeitos de ricochete da tecnologia, ou seja, a tecnologia nem sempre traz coisas fantásticas e melhorias na vida das pessoas. Pode também trazer, aliás, isso é muito óbvio, não é? Mas pode também, nestas questões da apropriação culinária, pode também trazer ocupação de ainda mais tempo. Portanto, a pessoa ainda ocupa mais tempo a fazer a preparação de determinados alimentos. Portanto, tem aqui um efeito contraditório. Isto porquê? Porque tudo depende, a tecnologia não é nada sem a sua contextualização nas rotinas, na temporalidade, nos espaços onde que as pessoas, nos usos, no fundo. Nos usos sociais da tecnologia. É aí que nós podemos ver qual é a trajetória e qual é a direção que a apropriação, que a utilização daquela tecnologia está a ter. E ela pode ter coisas boas e pode ter coisas más. Pode facilitar e acelerar as tarefas em casa ou pode, por outro lado, ainda aumentar mais o tempo e a pessoa ficar mais agarrada à cozinha, como algumas das pessoas com quem eu falei que utilizavam a Bimbi, que pensavam que iam comprar a Mimi, que iam utilizar, ser muito mais rápidos na cozinha e produzir mais coisas de forma rápida e, afinal, acabaram por ficar completamente presas à cozinha e não se conseguiam sair da cozinha e libertar-se, porque estavam cada vez mais entusiasmadas na preparação de receitas que nunca imaginavam que iriam algum dia fazer. E esta questão das famílias, também estamos a falar de mãe para filha, por exemplo, o pai para filho, o pai para filho, a própria composição familiar das portuguesas também entra na forma como nos alimentamos em casa, não é? Não, claro. Aliás, essa era a questão que no início estava a colocar, que tudo começa com a compra. Não, na realidade, tudo começa muito antes da compra, não é? Tudo passa, mesmo a própria forma como a pessoa vai comprar, não é? Normalmente pensamos, eu faço a minha escolha. Não. A escolha, muitas vezes, é coletiva e é contextualizada dentro da família. Portanto, eu vou a um supermercado e não estou a pensar nos meus gostos alimentares ou nas minhas preferências alimentares, mas sim naquilo que a minha criança consegue comer naquele dia ou naquilo que o meu marido ou a minha avó ou quem for consegue, tem maior gosto para comer. Portanto, no fundo, a compra é profundamente social. É muito pouco individual. Portanto, esse é outro mito. Aliás, o livro, no fundo, tem partes muito provocadoras, porque é um bocadinho desmistificar algumas crenças que as pessoas têm em relação às compras, que as compras eu é que consigo, eu é que escolho, eu é que tenho a capacidade autónoma, independente de escolher. Não, muitas vezes a escolha está condicionada não só pelo agregado familiar, mas também pelos produtos que estão à venda nos supermercados. Nós temos uma noção que temos um acesso absolutamente incrível a uma variedade de produtos. Isso é verdade até certo ponto, mas também há muita limitação provocada pelos sistemas de provisão alimentar, pelos produtores, determinados, ou seja, a pessoa já não tem acesso, por exemplo, a peras de variedades imensas como havia no passado, não é? Portanto, as coisas estão muito mais selecionadas, não é? Aumentou, de facto, a qualidade alimentar, mas há uma ilusão em relação à pluralidade de escolhas que nós temos, não é? Há uma condição, e daí é que muitas vezes ao longo do livro eu faço o destaque do consumo, tem que ser sempre interpretado à luz da produção e à luz do sistema de provisão alimentar. Não se consegue compreender porque é que os consumidores ou porque é que as pessoas no seu dia-a-dia fazem determinadas coisas sem compreender o sistema de abastecimento alimentar, o transporte, a produção, toda a parte agora de políticas e de intervenção do próprio Estado e do próprio mercado nas escolhas que as pessoas fazem no seu dia. Portanto, estamos altamente condicionados. Não é? Bem, era aí que eu queria chegar à questão não só das políticas, mas também do contexto. Volto um bocadinho atrás, aqui falámos um bocadinho, por exemplo, do impacto das alterações climáticas sobre a alimentação globais. Pedro Graça, como é que vê, ou como é que, não digo prevê, mas perspectiva
tendências que possam vir a surgir, tendo em conta, por exemplo, o impacto de alterações climáticas na produção, que depois terá, que nos chegará o acesso a determinados alimentos, a escassez de outros. O que é que isso pode mudar os nossos hábitos alimentares? Eu sou muito mau a entrevistar porque eu pego sempre noutra coisa antes de ir aí, mas aí peço desculpa. Eu peço desculpa por isso. Mas só pegando aqui uma coisa que a Mónica estava há pouco a dizer e que tinha a ver com, e estamos agora a falar de políticas, tinha a ver com eu, consumidor autónomo, faço as minhas coisas, mas não é bem assim porque há muitas outras coisas à minha volta que condicionam aquilo que eu quero. E esta questão das políticas, e agora pegando nas questões das políticas alimentares, houve algo que mudou, eu diria que mudou neste século XXI e em Portugal também, muito drasticamente. Foi uma percepção, não toda a gente, mas eu estou a dizer pessoas que estão a trabalhar nesta área, foi uma percepção de duas coisas. Em primeiro lugar, que a alimentação marca muito a nossa qualidade de vida. É o fator que mais determina os anos de vida saudável perdidos pelos portugueses. E, portanto, é uma coisa que podia preocupar os nutricionistas há uns anos e neste momento começa a preocupar muito os políticos. Porque os custos do SNS a tratar estas pessoas todas que, por causa de comer mal, estão no SNS e estão a consumir recursos, todos nós, para além da má qualidade de vida e etc., Portugal tem uma prevalência de diabetes, talvez a maior da Europa, tem uma prevalência de obesidade infantil enorme. E, portanto, cada um de nós tomar as decisões que quer sobre aquilo que come, começou a ser uma preocupação e deixou de ser apenas uma preocupação minha e passou a ser de muita gente. E aí vamos perder certamente alguma liberdade naquilo que podemos fazer, mas as políticas, chegámos à conclusão que tinham que existir políticas públicas, como existiam para outras áreas, que também tocassem nas questões da alimentação. Porque é assim, basta que eu mude um pouco o preço de um produto que faz mal à saúde, ou que o impeça de estar à venda, vamos a falar, por exemplo, do álcool numa estrada, ou impedimos que numa escola... E a carne nas cantinas. O que quer que seja. Até podíamos depois falar das cantinas, que é um bom exemplo, porque Portugal deu um salto muito positivo nos últimos anos, ao contrário do que quase toda a gente pensa. Mas isto quer dizer, e na Direção-Geral de Saúde, por exemplo, fez isso quando implementou um Programa Nacional da Área da Alimentação em 2012, começaram a existir políticas públicas a pensar nas questões da alimentação, que são políticas públicas, diga-se de passagem, eu tive nesse trabalho durante muitos anos, são muito difíceis de implementar porque mexem com muitos interesses. E mexem com uma enorme quantidade de pessoas que quer continuar a vender salgado, porque sabe que quando vende salgado, vende cerveja, por exemplo. E, portanto, quem está mais contra o sal, muitas vezes é quem vende álcool, por exemplo. E estamos numa teia de interesses em que o comer mal é muito bom para muita gente. Ou, pelo menos, vender produtos com menos qualidade. E, portanto, começámos, nos últimos anos, a ter mais consciência que necessitamos de políticas públicas. Aliás, o inquérito que há pouco a Mónica falava, quando houve uma taxa, impostos sobre produtos que fazem mal, foi o único imposto que eu saiba até hoje, ou dos poucos impostos que houve até hoje, em que os portugueses disseram, sim, eu não me importo de pagar por um produto, ser taxado por um produto ter mais açúcar, quando foi a taxa sobre refrigerantes. Foi das poucas vezes em que os portugueses aceitaram ter um imposto que não tinham, mas perceberam que esse imposto ia modificar como modificou a oferta alimentar. Mas podemos lançar mão de outros instrumentos, Pedro, já que também esteve nessa reflexão. Há instrumentos que ficaram pelo caminho ou que podem ainda ser implementados? Obviamente que há muitos instrumentos que ficaram pelo caminho e eu diria que houve uma coisa que não se fala muito e que às vezes não tem interesse de falar, mas chegámos à conclusão que provavelmente, isto não se pode dizer em público, ninguém está a assistir, não é? Nem pela internet. Nem pela internet, mas a internet são as coisas, são mentiras, como os outros, a internet são mentiras. E fake news. Mas houve uma coisa muito interessante, é que se chegou à conclusão que os impostos, muito provavelmente, eram uma ferramenta tão mais interessante que a própria educação, às vezes para modelar determinados comportamentos muito específicos. Claro que isto não tem nada a ver, eu não vou aqui dizer que a educação é fundamental e vai continuar, mas havia muita gente que dizia que o imposto nunca teria sucesso nenhum, que era uma imposição, que era preciso educar as pessoas, etc. Concluímos que, no caso do açúcar, que foi uma medida que de um momento para o outro fez uma coisa muito interessante. As pessoas podem não ter mudado o seu consumo, mas a indústria que produzia aqueles refrigerantes percebeu que ia ser taxada e mudou ela própria a composição daqueles produtos. Portanto, naturalmente, muitos daqueles produtos deixaram de estar à venda no mercado, pura e simplesmente que iam ser taxados
E antecipando essa questão, as empresas retiraram o açúcar para não ser taxados. Sobre isso, houve uma mudança enorme. Não quer dizer que sejam as únicas medidas para nós fazermos a tal política pública. Mas é interessante ver como este laboratório social, nestes últimos anos à volta disto, obrigam-nos a refletir sobre muitas coisas. Não é? Mónica, partilhe connosco então assim os vários processos que também estão no livro sobre os instrumentos de intervenção. Sim, isto foi uma pois, não, os vários processos. Já lá vamos. Pois. Não, aqui em relação às várias intervenções possíveis, quando eu estava a escrever essa parte, uma das coisas que eu queria transmitir é que não basta apenas bater na questão da informação e das campanhas de informação. Ou seja, eu lembro-me, muitas vezes estamos a falar sobre como é que vamos mudar os hábitos alimentares e normalmente terminam-se as conferências, educação, temos que educar os consumidores. E as pessoas saem de lá contentes, pronto, vamos educar os consumidores. Mas é preciso muito mais do que isso. E, de facto, há várias... isto é um puzzle. E é um puzzle que não é um puzzle fácil de resolver e, por isso, precisamente porque estamos a mexer com consumo e com produção e com a sua articulação, é preciso uma intervenção com várias artérias. A educação e a informação é uma delas, mas é preciso depois também pensarmos na questão da oportunidade para consumir, ou seja, tudo o que tem a ver com os contextos sociais e materiais, digamos assim, infraestruturas, mais lojas que vendam produtos com maior qualidade nutricional, por exemplo, ou que haja mais disponibilidade de produtos com menos impactos no ambiente e na pegada hídrica. Mexer na parte de todas as infraestruturas, da disponibilidade do produto, da oportunidade para o consumo, portanto, não é só a questão da informação, e depois a parte das competências, evidentemente, e depois uma zona muito importante que tem a ver com as mensagens, a circulação de determinadas ideias, valores, motivações. Portanto, e neste sentido as pessoas mexem-se, e as suas práticas sociais, digamos assim, mexem-se de facto compostos por estes três grandes elementos. Por um lado, as competências, os saberes, a informação. Por outro lado, as tecnologias, as materialidades, as infraestruturas, o ter acesso a lojas, a ter acesso a produtos com maior qualidade. E, por outro lado, a questão das motivações. Portanto, eu faço isto por causa da saúde, eu faço isto por causa do ambiente, eu faço isto por causa do bem-estar, eu faço isto porque tenho preocupações com a minha família e quero cuidar melhor dos meus filhos. Portanto, há várias motivações aqui. E é no leque destas três grandes elementos que têm que estar numa engrenagem e articulados, e não se pode mexer só num. Portanto, tem que ser mesmo, por isso é que é tão difícil, tem que se mexer nos três para se conseguir a mudança, não é? Alavancar esta mudança. Só assim é que é possível. Pelo menos é aquilo que eu, cada vez mais, e os vários estudos têm sido feitos, as políticas funcionam melhor, e nós vemos agora com a história da pandemia, que foi, de facto, uma coisa, uma mudança radical a vários níveis, não é? Porque mexeu com várias coisas ao mesmo tempo. E é aí que eu queria chegar à questão da pandemia, para perceber o que é que mudou, se adivinhamos que seja um processo circunstancial de 6 meses a 1 ano, alguma coisa que pode ser aproveitada nesse sentido, até da intervenção. Qual é o primeiro balanço, perspectiva que faz sobre estes últimos meses? Eu sei que há também já estudos sobre a forma como os portugueses se alimentaram, como consumiram. Sabemos todos o conceito, não vale a pena explicar o contexto que mudou na forma de adquirirmos produtos, mas Mónica, na leitura que faz, isto está já, o livro é atualizado, digamos, com esse em relação à pandemia, o que é que a pandemia trouxe diferente aos hábitos alimentares dos portugueses? Bom, a pandemia trouxe, ou foi uma espécie de um acelerador de tendências que já havia do passado. Nós já tínhamos identificado nos nossos inquéritos, e até nem só nestes dois últimos que nós fizemos, os dois grandes inquéritos à sustentabilidade, 2016 e 2017, mas até nos estudos do Observa, que é um observatório do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Já nos inquéritos que nós fazíamos no final dos anos 90
inícios dos anos 2000, havia uma vontade de consumir português, de consumir mais nacional, produtos nacionais, a valorização do que é nacional, do que é local. Portanto, é uma tendência que, de facto, tem vindo a volumar-se ao longo do tempo e que tem sido explorada, nomeadamente, pelos supermercados e pelas grandes cadeias de retalho alimentar, de olhar um bocadinho com mais atenção para a produção nacional. E com a pandemia houve de facto uma aceleração dessa tendência, uma vontade de apostar em cadeias curtas de abastecimento, em comércio de proximidade, em lojas de bairro que vendem os produtos mais locais, mais produtos, enfim, que vêm uma aproximação, digamos assim, também a distribuição, por exemplo, dos cabazes através da internet, à procura de produtos locais. Portanto, houve de facto esta relocalização do sistema alimentar e é possível que este tipo de preocupação continue e seja apoiada pelas políticas governamentais e pelas próprias políticas do retalho alimentar. Portanto, isto é uma tendência que é capaz de se ingrar. A outra questão que nós também notámos foi a questão da digitalização da alimentação. Portanto, e que tem coisas boas e tem coisas más. E as coisas más têm que ser estudadas e percebidas melhor. Que impacto é que tem, por exemplo, nas questões destas pessoas que distribuem as refeições através de serviços digitais e que tipo de situação de emprego é que têm. Portanto, há aqui todo um lado dos aspectos sociais destes trabalhadores que fazem estes serviços de distribuição dos alimentos de forma digital, que é preciso olhar com mais atenção. Mas, de facto, veio facilitar o acesso, não é? E veio tornar coisas que antigamente algumas empresas provavelmente não estavam à espera de acelerar ou de tão rapidamente mudarem para esse tipo de negócio, de verem que afinal isto funciona e é uma forma de fazer com que produtos, por exemplo, locais das zonas periurbanas das grandes cidades e da cadeia de abastecimento das grandes cidades consiga mais rapidamente atingir as pessoas que estão a viver dentro das cidades. E isso torna também esta possibilidade de olhar para a soberania alimentar das próprias cidades. Como é que nós vamos, de uma forma segura, adequada, nutricionalmente adequada, conseguir alimentar o espaço urbano, sim, digamos assim. Ouvir já agora, temos aqui algum tempo. Pedia que quem quiser fazer alguma pergunta que sinalizasse com o braço, não tem que ser do lugar, nós fazemos chegar um microfone, que durante agora, próximos minutos, me sinalizem se querem fazer alguma pergunta sobre este tema. Pedro, a questão da pandemia, o que é que quer complementar em relação ao que a Mónica disse? Eu, de alguma forma, confirmo alguma das coisas que a Mónica disse, o trabalho que a Direção-Geral de Saúde também, que acompanhou com um grande inquérito aquilo que foi as percepções das pessoas e como é que elas mudaram a sua alimentação, confirmam de facto que houve uma porcentagem grande de pessoas que mudaram. Acredito que de facto houve uma mudança também, nomeadamente para os sistemas de abastecimento, etc. Mas gostava só de meter aqui um bocadinho de água na fervura em relação a uma certa ideia que de repente as grandes cidades vão conseguir ter hortas urbanas à sua volta e vão conseguir produzir em grande quantidade. Porque, primeiro, há muitos produtos tradicionais que têm má qualidade. Não pensemos que tudo o que é tradicional e é local é bom. Dê lá um exemplo. Olha, podia dar muitos, mas tinha que pôr nomes assim muito concretos. Mas é assim, a maior parte dos nossos enchidos tradicionais são produtos que não podem ser consumidos quase só no Natal, não é? E de repente dá a ideia que estes produtos todos são produtos ótimos. Há muitos produtos de hortas, muitas vezes, com muito menos condições fitossanitárias e de observação do que se passa, do que produtos que às vezes são produzidos de forma mais industrial e que são muito mais controlados em relação a isto. Portanto, algum cuidado nesta ideia que de repente tudo aquilo que vem da proximidade vai mudar completamente. Agora, não tanto sobre a qualidade, mas sobre a relação de quem produz e dar o verdadeiro valor a quem produz e dar dignidade muitas vezes a estas pessoas, eu acho que isso pode trazer uma coisa muito interessante, mas não tanto como eventualmente alguns possam esperar que de repente vamos mudar tudo. Por outro lado, e agora sobre a Covid e as mudanças que ocorreram, e este estudo da DGS também de alguma forma provou ou ajudou a provar isso. As mudanças, como a Mónica dizia, aconteceram, mas aumentaram aquilo que já se fazia. Por exemplo,
Eu vou de estudo também da Faculdade de Nutrição, da minha faculdade que se fez em tempos. Quando as pessoas não sabiam cozinhar, a tendência que elas para as quais elas vão cozinhar é que vão produzir coisas que elas já sabem fazer ou que têm ideia que lhes dá conforto. E, portanto, esta loucura que houve de repente por fazer pão e bolos, que nós apanhámos do estudo da Direção-Geral de Saúde, de repente toda a gente começou a fazer bolos. O fazer bolos em casa não é necessariamente uma coisa boa. E, portanto, esta ideia que de repente ficámos todos em casa a fazer a nossa comidinha saborosa e da avó e etc., fez com que no mesmo estudo a maior parte, ou uma grande porcentagem de pessoas que foram incluídas, tenham notado que tinham aumentado de peso. E isto não é necessariamente uma coisa boa para aquelas pessoas que se mantiveram em casa, e provavelmente vamos ter impactos sobre a saúde nas pessoas maus por termos dedicado tanto tempo a fazer coisas que afinal, com um bocadinho de açúcar, todos ficavam felizes e reduzia a ansiedade de quem estava a viver estas coisas. Também é um fator muito importante. Gostava de saber se alguém tem uma questão, alguma intervenção que queira fazer, muito rapidamente. Senão vamos praticamente terminar. Mónica, então deixo-lhe a última, só uma pergunta lá, ali ao fundo, muito rápido. Será apenas uma? Rapidamente. Tenho duas perguntas. A primeira pergunta. Se é possível fazer duas? Muito rapidamente. Sim, a primeira é se com a entrada de Portugal na verdade com a União Europeia, como um pouco da perda da característica da agricultura, se perdeu um pouco a característica da sazonalidade na alimentação portuguesa. Como é que isso vem impactando a sazonalidade? E a segunda pergunta? A segunda pergunta é dentro do contexto dos biológicos. Há pesquisas que indicam que tanto os produtores quanto os consumidores afirmam que muitas vezes o pouco consumo é em relação à pouca informação disponível. E a gente também sabe que a informação é um fator que contribui positivamente para uma tomada de decisão, ou seja, pode influenciar a compra. E é um pouco sobre isso, sobre a falta de informação que pode beneficiar a alteração de um comportamento ou de alguma coisa. Vou deixar à Mónica a resposta a esta pergunta. Estas perguntas. Então, a primeira tinha a ver com a sazonalidade. Para já, logo a entrada do frio, da cadeia de frio, veio logo distorcer toda a questão em relação de comer produtos sazonais, não é? Até foi, portanto, muito antes da entrada na Comunidade Europeia, na anterior Comunidade Europeia, agora a União Europeia. Mas, de facto, eu até mostro isso um bocadinho no livro, como a entrada do frigorífico nas casas dos portugueses é algo que tem, enfim, desde os anos 80 massificou-se de uma forma maior. E, portanto, aí nesse sentido, eu diria que até mais do que a disponibilidade de produtos que vêm de todo o mundo e a noção que nós, antes disso, há até algo antes, que é a industrialização do frio, do frio e da entrada do frigorífico nas casas dos portugueses, que de facto veio distorcer a ideia de sazonalidade e de acesso a produtos a qualquer altura do ano, os morangos no inverno, portanto, toda uma série de coisas. Em relação às questões da informação... Muito rapidamente, temos mesmo que terminar. Pois. Em relação às questões da informação, eu iria destacar uma coisa, é que há uma cacofonia enorme de fontes de informação, muitas delas até nem têm um suporte, um apoio em estudos científicos, e isso faz com que nem sempre as pessoas tenham acesso à informação adequada, fidedigna, que consiga aconselhar da melhor forma as suas escolhas alimentares. E eu acho que é esta complexidade de informação que nós vivemos hoje em dia que vem muitas vezes até atrapalhar as escolhas que as pessoas fazem no seu dia-a-dia. Esgotámos o nosso tempo. O livro é este, Hábitos Alimentares dos Portugueses, de Mónica Torninga, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Obrigado, Mónica. Obrigado, Pedro Graça, por estar nesta conversa, que poderão acompanhar de novo nas redes sociais e no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e amanhã às 9h30 da manhã na Renascença, e depois em podcast no programa da Capa à Contra Capa. Muito obrigado pela vossa presença.